É o segundo grupo mais importante em termos de biodiversidade marinha. São, portanto, os artrópodes e, no caso marinho, portanto, o grupo predominante, e isto é uma curiosidade relativamente à Terra, não é? Portanto, enquanto em Terra a maior parte dos artrópodes são insetos, é o maior grupo em termos de biodiversidade do planeta, portanto, mais de 1 milhão de espécies só de insetos terrestres, mas quando chegamos ao mar, curiosamente, os insetos não se dão bem. E há muito poucas espécies de insetos marinhos, portanto, o que é dentro dos artrópodes marinhos é quase tudo crustáceos. Portanto, haverá para aí meia dúzia de espécies de insetos marinhos. Não, integralmente marinhos são para aí 5 espécies no mundo todo. Portanto, há muito poucas. Ocorrem alguns... Sim, são espécies, por exemplo, são umas espécies oceânicas de... Talvez os alfaiates que existem nos rios. Uns insetos fazem lembrar parecem... fazem lembrar os mosquitos com umas patas largas que andam por cima d'água. Portanto, há disso também no mar. Que são os alobatos, são os insetos também há disso no mar aberto. Que são marinhos. São marinhos, e esses vivem todo o ano no oceano. Portanto, são espécies que ocorrem quando o vento as traz. Portanto, quando aparecem águas vivas, caravelas portuguesas, no meio disso, às vezes vêm lá uns coisinhos pequeninos que são esses alfaiates marinhos, ao fim e ao cabo. Portanto, mas é um dos poucos casos de insetos marinhos. Depois tudo o resto é crustáceos. Portanto, é o segundo maior grupo a seguir aos moluscos, é crustáceos. Portanto, é o grupo com diversidade muito próximo, de certeza, das 500 espécies aqui para os Açores. Não há nenhum grande levantamento para todos, mas há subgrupos bem estudados, no caso dos cracas, os cirrípedes. Sim, que é uma curiosidade, a craca é um exatamente, é um artrópode, dentro dos crustáceos, é um tipo especial de crustáceos. Eu digo que é uma curiosidade porque sim, uma pessoa olhando para uma craca, vê aquele coisa de pedra, parece um vulcão de pedra, nunca mais lembraria que aquilo é um crustáceo, mas se formos ver a fase larvar dele, ele de facto tem uma fase larvar idêntica à dos restantes crustáceos. E, curiosamente, foi Darwin a primeira pessoa a relacionar, a dizer que as cracas são crustáceos. E foi dos primeiros grandes estudiosos a nível mundial, onde hoje os trabalhos dele são utilizados na taxonomia de cracas. Portanto, o senhor refere que... Cracas há bastantes aqui também, portanto, há aquela mais conhecida, a craca gigante dos Açores, não é? Que é uma espécie que existe aqui nos Açores e pouco mais, portanto, Nova Madeira ainda aparece, mas, portanto, é uma espécie que é consumida aqui nos Açores, curiosamente, não é? Exatamente. Com valor comercial e com... Sim, tem valor comercial, portanto, é das maiores do mundo, mas no Chile ainda tem uma maior que esta, que é o dobro da dos Açores ainda, que é uma craca, uma coisa enorme, pronto, também que é utilizada, né? Portanto, tudo que é grande dá para comer com facilidade, portanto, tem muito tecido muscular. E são animais que ocorrem em zonas onde há grande hidrodinamismo. Exatamente. Estas ao contrário, portanto, fixam-se bem à pedra e, portanto, conseguem resistir e dão-se muito bem, porque mais ninguém que sobrevive naqueles habitats não são estas espécies, não é? Nos habitats continentais europeus aparecem muitos mexilhões, aqui não aparecem. Portanto, e as cracas ocupam um bocado essa função, agarram-se à pedra e resistem a essas tempestades e sobrevivem e proliferam, não é? E, portanto, aqui há também a tradição de serem consumidas. Portanto, esse é um dos grupos melhor estudados de crustáceos, os cirrípedes. Depois há muito mais espécies de crustáceos, não é? Portanto, depois há de crustáceos de pequena dimensão, as pulgas do mar, os anfípodes, o que se vê na costa também, chamada barata da pedra, da costa, também as baratas, não são baratas, portanto, são isópodes, portanto, que têm uma importância ecológica. Portanto, nós não percebemos, mas de certeza que é uma importância enormíssima, avassaladora, porque são normalmente os grandes herbívoros do oceano. Portanto, são animais pequeninos, mas há em quantidades, muitas espécies com muitos indivíduos, que eles consomem a maior parte das algas. Nós não temos grandes herbívoros marinhos e, de facto, a herbivoria marinha é feita ou por gastrópodes ou depois por estes pequenos crustáceos de pequena dimensão que há em quantidades industriais, depois servem em termos de cadeia alimentar para os peixes e por aí fora, não é? Mas, portanto, a quantidade deles é enorme e, portanto, é isso que depois processa as algas e por aí fora, não é? Portanto, em termos costeiros são importantes. Espécies oceânicas, mas a maior parte depois fazem parte do plâncton, do zooplâncton. Portanto, as espécies com interesse comercial. Depois, normalmente, são os maiores, portanto, aqueles crustáceos de maior dimensão. Depois estamos são já esses, a falar... de facto, os artrópodes de maior dimensão são esses? São, exatamente. Depois estamos a falar daqueles dos camarões, cavacos e lagostas, não é? Pronto, lavagantes aqui não temos, mas, portanto... Mas esses nos Açores são os maiores? São os de maior dimensão e, portanto, logo tudo que tem grande dimensão, normalmente é logo utilizado para alimentação, não é? Portanto, apesar de ter aquelas antenas e apêndices, aquelas coisas, a gente, de facto, não usa, acha esquisito. São animais que já de
de maior profundidade. Sim, pronto. E de distância em relação à costa. Exatamente, vão para a maior profundidade, têm ciclos de vida complexos, portanto, que muito complexos, vivem muito tempo, têm fases larvares muito longas, por exemplo, as lagostas e os cavacos têm uma fase das larvas a seguir, portanto, quando as fêmeas estão ovadas, normalmente põem os ovos no exterior do corpo, na zona do abdômen, que a gente vê as fêmeas ovadas, portanto, daqueles ovos nascem umas larvas pelágicas, que vão para a massa de água pequeninas, parecem pequenas moedinhas achatadas, umas coisas assim transparentes, que estão mais de um ano à deriva por esse mar fora, portanto, depois espalham-se por muitas zonas, mas só essa fase demora um ano, depois, pelo menos um ano, depois vão para o fundo e depois começam a crescer lentamente, crescem todos estes artrópodes, é uma característica dos artrópodes, para crescer, portanto, como tem aquela carapaça externa, crescem aos saltos, portanto, quando já não cabem na carapaça, têm que se libertar daquela e mudar, portanto, libertam-se da antiga e depois esperam que forme uma nova que enrijeça e, portanto, crescem aos saltos, um bocado diferentes moluscos. Mas, portanto, é uma característica única, portanto, são animais mais complexos em termos de crescimento. Do cavaco, as lagostas... Os camarões, tudo isso cresce assim, portanto, quando tem que mudar todos os crustáceos e os artrópodes, de maneira geral, crescem aos saltos e têm que libertar a carapaça anterior porque já não cabem lá e fazer uma nova, segregar uma nova. E, portanto, os lagostas e cavacos é igual, tanto que aqui nos Açores normalmente eles aparecem em águas mais superficiais, normalmente agora nesta altura, finais de inverno, primavera, lagostas e cavacos vão se ver mais próximo da superfície, pensa-se que é a altura em que eles vêm fazer as mudas, e se calhar outro tipo de alimentação que depois normalmente afundam novamente e, portanto, vão para maiores profundidades, E alimentam-se são necrófagos e predadores, portanto, normalmente de restos de comida, portanto, os cavacos, sabe-se, gostam muito de lapas também, portanto, se calhar vêm à costa para vir às lapas à noite também, mais usam sobre o recurso das lapas. E, portanto, depois comerão outras espécies e coisas mortas e por aí fora, Agora, a biologia dessas espécies nós não conhecemos bem, porque a gente conhece-as só quando vêm junto à costa nessa altura do ano. Depois, como são espécies que têm distribuições muito grandes e desaparecem em profundidade, é muito difícil de as estudar. É difícil, depois é caro. Para estudar cavacos e lagostas é preciso comprá-los, apanhá-los, portanto, não são espécies muito fáceis de estudar. Portanto, a informação que temos sobre elas é muito limitada. Portanto, não se sabe, de facto, em que estado é que estão os recursos. Não há, porque há muito pouco. Então, para lagostas aqui nos Açores, eu não diria, contam-se pelos dedos de uma mão os trabalhos que foram feitos. E a maior parte deles no âmbito da taxonomia, portanto, descrição de espécies, coisas desse género. Se entrarmos na biologia, serão menos de 5, certeza. São recursos difíceis de estudar, portanto, e normalmente são sempre associados às pescas, Portanto, aproveita-se a questão das pescarias que os apanham para tentar estudá-los. E isso às vezes aparecem, há oportunidades de fazer cooperação, outras vezes a cooperação não corre muito bem. E, portanto, são difíceis de sabermos exatamente, porque lá está, não é uma espécie que seja só dos Açores, portanto, ela espalha-se pelo Atlântico Norte, de maneira geral, ou pelo menos Nordeste, e, portanto, depois a gente também perde a capacidade de os seguir. A gente sabe que, imagina que eles devem fazer migrações relativamente grandes, entre grandes profundidades e a costa, e se calhar zonas mais extensas, e, portanto, a gente tem pouca ideia do que é que acontece a esta espécie em profundidade, portanto, não é muito fácil segui-las, Mesmo com as técnicas modernas de telemetrias e tal, depois aquela grande profundidade não dá para as seguir, Portanto, depois elas chegam não há sinais de que haja problemas com esse recurso, do ponto de vista do... Pronto, é evidente que a exploração é em excesso, como em tudo, portanto... Não há sinais que... Não, mas há uma certa ideia, uma percepção que se tem que são recursos muito explorados, mas é uma percepção, eu diria, que sem muita fundamentação. Portanto, não se sabe, portanto, não há muita informação, mas há uma percepção geral de que isto está muito explorado. É evidente que quem faz, portanto, as artes de pesca, não há muita pescaria dirigida a estes organismos nos Açores e depois também às vezes tem circuitos paralelos de comercialização que dificultam seguir-lhe o rasto. E, portanto, a gente não tem bem uma noção, portanto, se calhar poderão estar, mas não temos bem a certeza. Portanto, é daqueles recursos que convinha ter algum acompanhamento, pelo menos naquilo que vem das pescas que poderia haver, pelo menos os tamanhos máximos estão a diminuir no tempo, se não estão, isso as informações que vêm da pesca poderiam permiti-lo, mas é preciso que passem pela lota, e normalmente são recursos que passam um pouco ao lado, E depois a investigação é evidente, se não há dados, depois, não havendo dados, depois, quer dizer, de vez em quando faço umas percepções, faço umas comparações, mas pronto. E provavelmente também não há urgência para se investigar isso. Pois. Não, eu acho que aqui poderia, lá está, eu acho que as pescas... Ou seja, em termos económicos, é um recurso que não põe em causa muita coisa. Não, pronto.
não põe, deverá haver muita gente em algumas ilhas, portanto, a terceira, São Miguel e aqui no Faial, algumas ilhas, deverá haver pessoas que, pronto, que não são as pescarias autorizadas, mas que, pronto, que acabam por explorar de forma ilegal o recurso, não é? Mas que, portanto, que é uma informação que devem ter, se calhar, a melhor percepção, porque lidam com ele todo o dia, não é? Mas provavelmente, estando as pescas bem articuladas, se tudo o que fosse apanhado passasse pela lota ou fosse comercializado, se calhar conseguimos ter uma percepção de como é que ele evoluiria no futuro, não é? Portanto, aqui a relação entre a exploração e o acompanhamento científico não será um ganho científico, será mais no sentido da monitorização. Portanto, pode ser uma inter-relação muito interessante entre as pescas e a ciência, porque podem beneficiar um do outro, não é? E isso hoje falha porque há um elo que não é conhecido, não é? Portanto, depois temos que, pronto, acreditar. Uns dizem que sim, outros acreditam que está muito explorado, outros acreditam que talvez não. É acreditar. Mas são estas espécies Sim, depois há espécies outros. exploradas Cavacos, lagostas, sim, depois, temos também são aqui. protegidas, curiosamente. Sim, todas elas têm estatuto de proteção, tamanhos mínimos, épocas de defeso. Depois haverá outras espécies, por exemplo, que não tenham estatuto de proteção. Por exemplo, parece muito aqui a santola aqui dos Açores, santola cerrada. Portanto, é a santola aqui. Sim. É diferente da santola. Desculpa, sapateira. Sim, a sapateira dos Açores, sapateira denteada, que é diferente da costa europeia. Essa há também quantidades interessantes entre os 200 e os 400 metros, só que quando se compara com a outra, portanto, ela normalmente está mais vazia, não é? Portanto, em termos de mercado, vê-se à venda, de vez em quando já tenho visto aí nos hipermercados, vai ser, mas nunca tem aquele valor comercial da outra, não é? Se bem que na outra também tem estado, ao longo do tempo, os preços têm estado a decrescer. Antigamente era uma coisa que poucas vezes tocava, hoje já é um preço acessível, não é? Portanto, também tem novas tecnologias de engorda. Com que não seja um recurso explorado? Não é explorado porque não tem grande valor. Portanto, não tem grande valor económico, portanto, não há grande tradição de o consumir aqui. Para exportação, de facto, não vai conseguir competir com o outro, né? Portanto, quando muito aqui poderia ser criar novas, já que é um recurso com interesse e com potencial, arranjar uma forma de o melhorar. Portanto, explorar, tentar engordar e ver se ganhava valor. Mas, portanto, tudo isso, olha, lá é a questão da investigação que pode trazer esse novo valor, não é? Para esse recurso. Ao contrário do que se pode eventualmente pensar, os Açores também têm com alguma... portanto, tem uma espécie de camarão que não é explorado em termos comerciais, mas provavelmente pensa-se que exista com alguma dimensão. Estamos a falar do camarão soldado, que normalmente existe entre os 200 e os 400, 500 metros. E em grandes quantidades. Sim. E é explorado em outros locais do globo, comercialmente. Aqui não é. Não é, exatamente. Sim, nessas espécies de crustáceos maiores, portanto, com potencial de interesse, quando falámos da sapateira denteada, portanto, também, em termos de potencial de biomassa, provavelmente é muito maior que a dos camarões, não é? Portanto, é um recurso aí muito interessante. Há um outro caranguejo de profundidade também, que é um câncer, que é o caranguejo da fundura, que também tem um interesse, mas é bastante mais profundo, portanto, tem uma tecnologia de exploração mais difícil, mas são os caranguejos grandes também, e esses são utilizados para alimentação, e já houve aqui indústrias de transformação que, portanto, fazem processamento do animal. A sapateira, curiosamente, nunca foi, portanto, é consumida em fresco, mas nunca tem grande valor, apesar de ser fácil de apanhar. Nos camarões há uma espécie, portanto, tem um interesse... Há mais do que uma espécie nos Açores. Há mais do que uma, há mais do que uma, sim. Com interesse comercial haverá, eu diria, duas, portanto, uma mais pequenina que não tem grande valor económico, portanto, que é um que vai até aos 200, 300 metros, que tem um rosto grande, que é o camarão narval, e também é em quantidade que se apanha, mas, portanto, como é de pequena dimensão, o valor comercial sempre baixo. Depois há um maior, que é o camarão soldado, que também é de dimensão, e existe em quantidade? Existe, portanto, em quantidades na costa das ilhas, portanto, depois nos bancos, e isso, pelo visto, se diminui, também não há muitos bancos com essas profundidades baixas, e, portanto, pode ter um interesse para ser explorado. Penso, já houve experiências feitas aí no passado, mas depois algumas não correram bem porque os navios não eram, portanto, não tinham. Portanto, será sempre uma exploração para pequenas embarcações junto à costa. E, como toda a exploração, convém não abusar. Portanto,
os licenciados para isso, portanto, concentrarem-se em não haver licenças que permitam explorar demasiado o recurso, não vai-se abaixo. Não é? Portanto, há aí algum interesse em é um recurso que existirá para poder ser potencialmente explorado. Mais lá está na exploração dos recursos, mas se calhar não interessa explorar muito de uma vez, mas é um bocadinho de cada. Um dos bocadinhos e, portanto, aí também fica uma pescaria mais diversificada e as pessoas com diferentes valências e, portanto, tira-se mais valor do ecossistema, não é? Sim, exatamente. Mas poderá, eventualmente, surgir algum interesse por essa... Sim, penso que sim, que aí, penso que é uma espécie que as pessoas podem pedir autorização para pescar. Portanto, penso nos Açores. Poderá ser, sim. Portanto, nos circuitos, que é uma espécie que facilmente as pessoas facilmente consumirão, não é? Portanto, o problema foi o problema que falámos há pouco, que tem a ver com o preço que será. Evidente. Pois. Hoje também há uma competição grande dos camarões da aquacultura que vem da Ásia, não é? Chegam aí às vezes a preços também da uva da chuva, a preços bastante acessíveis, portanto terá sempre com tentar integrar-se nesse mercado, não é? Este camarão teria o nome Açores. Não há nenhum com o nome Açores. Pois, isso é verdade. Pois. Pronto, lá está, mas esta espécie aparece também no Mediterrâneo. Sim. Pronto, também pode aparecer aí e ser também, pronto, em termos de espécie é a mesma, não é? E aí é pescado e vendido e, portanto, é no circuito comercial. Agora, aqui pode ser uma mais-valia até para efeitos de turismo, não é? O turismo vem aqui, ter o camarão de cá para provar e tal, na restauração local pode ser bastante interessante. Essa é uma coisa que se poderia... Sim, se calhar não vale a pena pensar na exportação, mas se calhar para o autoconsumo cá é interessante e para o turismo.